Gênesis, desculpa. Gênesis 19. Mano, eu estou meio lento hoje. Acho que é o estresse da semana, a correria. Vou falar bem claro essa palavra aí, Deus. No domingo passado, quando chegar em casa, meia-noite e pouco, eu escrevi um pouco, se deitava. Escrevi um pouco, deitava. Depois veio uma confirmação de um texto que foi pregado aqui na quarta. Então eu peguei o gancho. Caramba, tinha tudo a ver com aquilo, mais ou menos, a história de uma pessoa. Eu queria que você prestasse bem atenção. Obrigado, irmão. Já estava água aqui, mas tudo bem, obrigado. Prestasse bem atenção a uma palavra reflexiva. Uma palavra que venha fazer você refletir. Mais uma vez, a gente tem falado sobre identidade de algumas coisas. Obrigado. Uma palavra de retorno para alguns caminhos. Eu vou ler, antes de Gênesis 19, eu vou ler o capítulo todo de Gênesis 19, tá? Se você não está acostumado a ler um capítulo todo, hoje tu vai ler, para você entender a história. Abre lá primeiro no Gênesis 12. Eu só vou ler versículos isolados para você entender e vai se juntar com Gênesis 19. Capítulo 12 de Gênesis diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Assim partiu Abraão, versículo 4, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Agora olha lá, capítulo 13. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, vacas e tendas. E não tinha capacidade da terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. Versículo 10. E levantou Ló os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o Oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló na cidade da campina, nas cidades da campina, e armou suas tendas até Sodoma. Continuando, versículo 13. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Vai lá agora no capítulo 19. Respira fundo. Você vai entender por que eu estou falando isso. Você lê para você entender que está escrito. Capítulo 19. E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde. E estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto em terra. E disse: eis agora, meus senhores, entrai e peço-vos em casa de vosso servo, e passai nela a noite, lavai os vossos pés de madrugada, vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram: não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com eles e entraram em sua casa. E fez banquete, e cozeu bolos sem levedura, e comeram. E antes que se deitasse, cercaram a casa os varões daquela cidade. Presta atenção nisso. Os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram Ló e disseram-lhe: onde estão os varões que a ti vieram nessa noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles a porta, e fechou a porta atrás de si, e disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui duas filhas que tenho, que ainda não conheceram o varão. Fora vô-las trarei, e fareis dela como bom for nos vossos olhos. Somente nada façais a esses varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: sai daí,
Disseram mais: como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo. Agora te faremos mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles varões, porém, estenderam a sua mão e fizeram entrar Ló consigo na casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para entrar, achar a porta. Então disseram aqueles varões a Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro, teus filhos e tuas filhas, e todos quantos tens nessa cidade, tira-os fora deste lugar, pois nós vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, sai desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. Ou seja, seus genros não obedeceram a ele. E ao amanhecer, os anjos apartaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas que aqui estão, para que não pereçais na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se. E aqueles varões lhe pegaram a sua mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas filhas, sendo-lhe Senhor misericordioso. E tiraram-lhe e puseram-lhe fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda a sua campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse: assim não, Senhor. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia, que a mim me fizeste para guardar a minha alma em vida. Mas não posso escapar no monte, pois que tenho medo que me apanhe este mal e eu morra. Eis agora aquela cidade ali perto para fugir para lá, e é pequena, ora para ali me escaparei. Não é pequena, para que minha alma viva. E disse: eis-me aqui, tenho aceitado também neste negócio, para não derribar essa cidade do que falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sol da terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades, toda aquela campina e todos os moradores daquela cidade, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Abraão levantou-se naquela manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a terra da campina, e viu, eis que a fumaça da terra subia como fumaça de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitara. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas duas filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e as suas duas filhas. Então a primogênita disse à menor: nosso pai é já velho, e não há varão na terra que entre a nós, segundo o costume da terra. Vendemos a beber vinho a nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. E deram a beber vinho ao seu pai naquela noite, e veio a primogênita, deitou-se com seu pai, e não sentiu ele quando se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu que no outro dia, que a primogênita disse à menor: vês aqui, já ontem à noite me deitei com meu pai, demos-lhe a beber vinho também essa noite. E entra então tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos semente de nosso pai. E deram a beber vinho ao seu pai também naquela noite, e levantou-se a menor e deitou-se com ele, e não sentiu ele quando se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as duas filhas de Ló, de seu pai. E teve a primogênita um filho, e chamou o seu nome Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. E a menor também teve um filho, e chamou o seu nome de Benjamim. Este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Surgiu as duas piores tribos inimigas de Israel.
Curva a sua cabeça. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, eu te peço, meu Deus, que Tu venhas abrir o nosso entendimento. Venha falar conosco essa noite. Ó meu Deus, em nome de Jesus, que seja uma palavra de transformação, seja uma palavra em nome de Jesus, que haja metanoia, mudança de mente em algumas coisas, que nós venhamos a crescer em Teus caminhos, em nome de Jesus. Espírito Santo, toma Teu principal lugar. Amém. Glória a Deus. Eu vejo que algumas pessoas se deixam levar simplesmente por aquilo que pensam e por aquilo que a vida pensa. E eles se deixam levar por isso. Quando vem a chance na vida de colocar escolhas em prática, descansam nela. Descansam nas escolhas, apesar de tudo ao redor dizendo que não está bem. Assim era a vida de Ló, sobrinho de Abraão. Ló, ele perdeu seu pai pequeno. Foi criado pelo tio Abraão e pelo seu avô, Tera. Presta atenção, eu quero que você preste muita atenção nisso. De repente você está vivendo isso. De repente você conhece pessoas que estão vivendo. E isso é um problema dentro da igreja. E é um problema na vida de muitas pessoas. Foi o que Deus falou ao meu coração, 1h da manhã quase. A vida de Ló, ele começou a ser conduzida por uma caminhada errada. Você conheceu Ló assim como eu conheci? Deus falou, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu mostrarei. Falou para Abraão, sabe o que Abraão fez? Levou a parentela. Ló começou errado. Deus não mandou levar Ló. Mas mesmo assim Ló prosperou. A gente leu isso no versículo 3, no capítulo 13. Ele tinha vacas, ele tinha rebanho. Amado, nem tudo que começa errado vai dar errado. Até um certo momento. Deus estava prosperando, porque ele tinha uma visão, teve uma criação. Ló teve uma criação. Ló teve uma direção. Ló teve palavra. Ló saiu com uma pessoa que ia cumprir uma função de Deus, ele sabia disso. Mas teve um momento de escolha. Apesar de um início errado, Ló prosperou mesmo assim. Houve atrito entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. E viu que a terra era pequena. E o que aconteceu? Ló teve condição de fazer escolha. Foi dado a ele a fazer escolha. Só que Ló levou-se em conta a sua própria justiça, aquilo que ele achava certo. Aquilo que ele via aos seus olhos. O texto fala bem claro. Ele começou a olhar as campinas, tão lindas, campinas verdes. E a Bíblia fala que ele levou pelos seus olhos a sua própria justiça, o seu próprio egoísmo, o seu próprio favorecimento, falou mais. Ló foi para uma cidade de pecadores, porque ele se deixou levar pela visão. Presta atenção uma coisa, eu quero que você entenda. Abraão, sabiamente, ele não precisava escolher lugar. Sabe por quê? Porque na vida de Abraão tinha uma palavra de Deus, tinha a justiça de Deus reinando. Abraão estava sob uma palavra. Amém, amados? Se você tem uma palavra de Deus para a tua vida, amado, se a justiça de Deus opera mais do que a justiça do homem, deixa passar à frente, não se preocupa não, que Deus cumprirá o seu tempo. Deixa passar à frente, não se preocupa, escolhe Ló, faça-se a tua justiça. Deus tem uma palavra para você e para mim, vai dar tudo certo, tem uma terra para você esperando, desde o momento que você siga a justiça de Deus. Justiça de Deus. Ló, ele escolheu, ele foi guiado pela sua justiça própria. Ló, ele escolheu uma terra pela sua própria justiça. Eu queria que você prestasse muito bem atenção agora. Ló, ele usou o seu senso de justiça. Ele se viu primeiro movido pelos olhos. Muitos crentes são assim, meu irmão. São como Ló. A gente tem uma síndrome chamada síndrome de Ló.
Sabe o que é a síndrome de Ló? E o texto mostra, por isso que eu mandei você ler todo o capítulo 19 junto comigo. Síndrome de Ló, ele funciona, e eu vou trabalhar em cima disso, você vai entender. Funciona em 4 pontos. Primeiro, você recebe a tua justiça própria. Amado, Ló tinha capacidade ali, Abraão tinha uma palavra, Ló não tinha uma palavra para ele, não tinha um propósito definido. Deus deu a oportunidade dele crescer, cresceu. Ló, escolhe teu propósito de vida. Escolhe teu destino, porque eu já tenho o meu. Abraão falou bem claro ali. Escolhe para onde você quer ir. Qual o propósito, qual a direção que você quer seguir. E ele escolheu errado. Síndrome de Ló. Justiça própria. Caminhos errados. Demora de perceber isso. E percas. De novo. Justiça própria. Escolhe caminhos errados. Se acomoda naquilo que está caminhando. Porque ele acha certo aquilo que é errado. Sabe o que vai gerar lá no final? Percas. Percas. Eu queria alertar isso a você essa noite. Eu queria que você entendesse. Deus trabalha com a sua justiça. Nós trabalhamos com a justiça de Deus, amém? Amado, a justiça própria, amado, qual é a definição de justiça? Qualidade em conformidade daquilo que é justo, daquilo que é reto. É você receber aquilo que você merece. Justiça é isso. Você caminhando com aquilo que é justo, daquilo que é reto. Daquilo que verdadeiramente eu mereço. Ló seguiu a sua própria justiça do que a justiça de Deus. Aquilo que era reto. Ele escolheu uma cidade que tinha pecadores lá. Tinha pecadores lá. A justiça, eu coloquei aqui. A justiça de Deus dá definição aos passos do homem. Presta atenção. Quando Ló saiu da vida de Abraão, o que Deus falou? Sai da tua terra, da tua parentela. Deus não ia fazer nada na vida de Abraão enquanto Ló estivesse ali. Se Ló ainda continuasse ali, Deus falou, fartei uma grande nação. Continuou, quando Ló saiu, capítulo 3, você vai ver. Saiu, ele falou, essa terra que você pisa, essa terra vai ser tua. Abraão, eu estou fazendo um novo pacto contigo, você vai ver um novo pacto feito. Abraão, você está recebendo um novo nome. Abraão, você está recebendo um filho. Deus é um Deus de coisas definidas. Deus é um Deus que quando entra a justiça dele, o certo, ele define a vida do homem. Abraão até então começou com a sua justiça própria, levou Ló. O que eu acho certo, não, Deus falou, não, eu acho certo levar. Deus não definiu a vida dele. Quando Ló saiu, as coisas começaram a acontecer na vida de Abraão. Logo o texto fala, bem claro, volta lá no capítulo, deixa eu ver para você entender. Capítulo 13, versículo 14, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte, do sul e do oriente, porque toda a terra que vês e te hei de dar a ti e a tua semente para sempre, e far-te-ei de ti como o pão e o pó da terra. E Deus fala aqui, continuando, aonde você está pisando eu estou te dando. Amado, Deus é um Deus de coisas definidas quando nós seguimos Ele. Quando Deus fala uma palavra, Ele vai até o final, Ele é fiel para cumprir. Mas amado, abre mão de Ló. Qual é o Ló que segura a tua vida? Ló tem que sair. Senão as coisas não são definidas. A gente tem momentos da nossa vida que a gente tem que abrir mão de Ló. Deus definiu a vida de Abraão naquele momento. Entenda o seguinte, e eu coloquei aqui, Ló, ele foi escravo. Ló, a Bíblia fala, se você ler, os 318 de Abraão foi lá, Ló estava cativo. Ló foi criado dentro de um lar. Ló, a cidade ia ser destruída devido ao pedido de novo de Abraão. Se tiver um justo lá, 50 justos, e se tiver 40 justos, amado, a justiça de Deus, Deus foi misericordioso de novo, livrou Ló. Deus deu experiências a Ló o tempo todo. Isso não adiantou de nada, porque ele tinha uma coisa chamada senso de justiça própria. O que eu acho certo, isso eu vou levar para a vida toda, eu não vou abrir mão disso.
Isso é um problema. Presta atenção uma coisa. O senso de justiça de Deus é totalmente diferente do senso de justiça dos homens. Para você, muita gente tem uma ideia de senso de justiça de igreja. Você entra com a mão vazia na igreja e você sai com a mão cheia. Você entra pobre e você sai rico. Para Deus, você entra enfermo e você sai curado para a honra e glória do nome dEle. Essa é a justiça de Deus. A igreja é lugar de cura. É lugar de mudança, de metanoia. Uma coisa que eu queria falar aqui, vai fugir até do escrito. Nós trabalhamos mais com a misericórdia de Deus do que com a justiça. E isso é um problema na tua vida e na minha vida. Amados, o senso de justiça próprio nos faz viver da misericórdia de Deus, porque a justiça do homem é falha, a justiça de Deus é perfeita, do homem falha. A justiça do homem é egoísta, pensa nele, mas a justiça de Deus olha a coletividade e um propósito. Justiça de Deus visa você crescer, você produzir em nome dele. A justiça do homem é falha, meu irmão. E a gente muitas vezes trabalha mais com a misericórdia do que com a justiça. Aí você vai falar, o que é isso, pastor? A Bíblia fala que você foi justificado. É para você andar em caminho de retidão na presença de Deus. A misericórdia, presta atenção, você vive debaixo de uma misericórdia? Sim, Jesus morreu por você. Mas muito crente vive embaixo de misericórdia. Isso tem que acabar. Sabe o que é isso? Você erra, você tem a sua justiça própria, você continua caminhando do erro, você para... Você estaciona, você não avança, você achando que aquilo que é errado é certo. Na tua concepção aquilo é certo e é errado perante os olhos de Deus. E você não está vivendo de justiça, está vivendo de misericórdia. Porque a misericórdia de Deus, a Bíblia fala, a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. A Bíblia fala, Deus é bom e a sua misericórdia é para sempre. Deus está falando de salvação e vida eterna. Você vive na justiça. Quando você cai, você luta pela justiça. Você caiu, entra Deus com a misericórdia e te traz de novo para a justiça. Não é para você viver na misericórdia. Não é você ficar errando, sabendo que está errando e achando que Deus é bom. Senão, para que aquele versículo? O que o homem semear, o que o homem semear, isso também se fará. Não tem efeito nenhum. O senso de justiça própria nos faz sair da presença da justiça de Deus. E a gente começa a andar em misericórdia, pensando que estamos certos. Você viu várias passagens aqui que Ló andou em misericórdia na presença de Deus, por causa que tinha uma pessoa que era justa, deu oportunidade para ele, olhou para ele superior a ele mesmo, Ló, escolhe o caminho que você tenha. Orou pela justiça, Deus guarda ele, aí Deus foi operando, mas Ló teve experiências o tempo todo. Aquele que vive da justiça própria, demora a perceber o que é certo do que é errado, apesar dos sinais de livramentos de Deus. Deus vai dando sinal. Vai chegar uma hora que vai entrar a perfeita justiça. Porque a gente vai vivendo de misericórdia. Vai chegar uma hora que Deus vai entrar com a perfeita justiça. Aí é tarde. Deus entra com o seu resgate. Mas quando Ele entra com resgate, com certeza vai ter cicatrizes. É diferente quando Ele amostra, você toma o caminho certo. Quando está naquele momento de afundar, você vai sair marcado. Ele te tira. Mas as marcas vão ficar aí. Está dando para entender? Está dando para entender? Isso a gente tem que saber trabalhar. Infelizmente, Deus nos criou para viver na justiça dEle, na presença dEle. Tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é certo, tudo aquilo que é correto. Seja isso que habite o vosso pensamento. Para você andar justo, tem que sofrer uma transformação, uma metanoia, uma mudança de mente. E a gente vai acertar mais do que errar. O grande problema é que a gente anda mais na misericórdia do que na justiça. A gente vai, aí Deus entra com a paciência e a misericórdia dele, sabendo o que? Vai chegar um ponto que ele vai entrar com a reta justiça. Acabou. Aí, filho, vem as marcas. Ele até vai te resgatar. Mas você vai se machucar, você vai perder, você vai passar por várias coisas, porque ele sempre está dando sinal para a gente. O que é certo? O que é errado? O que é certo? O que é errado? Ló não adiantou nada, criação, não adiantou nada, livramento. Ele andava, ele estava certo, porque ele estava no meio de pecadores.
Ele estava no meio do mundo, da cidade, assim como toda a família dele tinha o mesmo raciocínio. E quando nós andamos dessa forma perante a Deus, a gente perde mais do que ganha. Quer crescer em justiça de Deus, quer crescer na presença de Deus e entender a reta justiça que fala mais do que a misericórdia. Romanos 1,17 fala o seguinte: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá da fé. É a palavra. A justiça está na palavra de Deus. O que é certo, a Bíblia fala, a justiça está ali. Se nós vivemos só da nossa justiça, daquilo que a gente acha certo, que acha errado, você trava a tua vida, você não avança, você tem mais percas do que ganho. A misericórdia de Deus foi feita para que quando você saísse da justiça, Deus vai te levanta, te traz para o caminho da misericórdia de novo. Ele conserta os teus caminhos. Você errou, pecou, falhou. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Levanta. Por isso que a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Ele está falando ali de vida eterna e salvação. Não está falando que você fica errando nessa terra aqui, falhando, e nós errando, e a gente, sabe, não levando as coisas sérias de Deus. Você está vivendo de misericórdia. E vai chegar um momento de trono. Todos nós vamos passar pelo trono. Isso é uma forma de alerta. Seja rico, seja pobre. Para ver se você trabalhou mais com a justiça dos homens ou com a justiça de Deus. O problema todo é que nós vivemos é essa justiça dos homens. E a gente tem desculpa para tudo, mesmo estando errado. Às vezes a gente falhando. Ah, não, Deus entende. Ah, não sei o quê. Ah, eu não me acerto aqui. Ah, eu não me acerto no meu casamento. Ah, eu não dou o dízimo. Ah, eu não... Sabe, são vários... Ah, eu chego atrasado no trabalho. Ah, Deus entende. Você está trabalhando com a misericórdia, não com a justiça. Porque o Deus é um Deus de coisas certas. E Ele não abre mão. Eu não mudo, diz o Senhor. Eu quero que você entenda. Ló, ele perdeu muitas coisas. Ló, ele tinha condição de ser um grande homem. Ló tinha tudo. Nem sempre que começou errado, vai dar errado. Não, poderia dar certo. Escolhas. Ele viu mais ele do que o próprio tio. O certo ali era ele consultar a Deus. E tudo que ele ganhou na vida, e tudo que ele caminhou, veio da ajuda do tio. Honrava o tio. Ia buscar a Deus, escolhe. Vou orar primeiro, antes de tomar uma decisão. Porque maior é a justiça de Deus do que a minha. Sabe o que ele fez? Ele olhou por ele mesmo. Ele quis se favorecer. Não, isso aqui é melhor. Eu quero a melhor parte. Justiça dos homens é falha. Maior é Deus do que os homens. O grande problema é que nós trazemos isso para a gente. Aonde a gente anda, a gente leva essas coisas. A gente leva isso para o casamento, porque a nossa justiça própria fala mais do que a justiça de Deus, o que está acontecendo, e a gente não abre mão das coisas erradas. A gente chega na igreja, a gente tem desculpa para tudo, pelo horário que chega, se chega atrasado, se não vem o culto, sei o quê, você tem justificativos para a tua caminhada errada, você está andando na misericórdia. E não é uma misericórdia porque, porque Deus morreu na cruz, não, é uma misericórdia porque você está falhando, e Deus quer que você ande certo. A misericórdia de Deus é para te trazer de volta ao caminho certo. Por isso que ele morreu na cruz. Não mistura as coisas. O texto é bem claro. Esse texto fala que era salvação e vida eterna. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Até no último momento do homem vai ter salvação. Vai ter chance de ele ser resgatado. É isso que Deus está falando. Não é essa misericórdia barata de você ficar caindo e levantando. Não é isso. Sabe o que acontece quando a gente anda na nossa justiça própria e a gente esquece da justiça de Deus e caminhamos sozinhos, achando o que é justo e o que é correto para mim e no meu entendimento? Você começa a perder coisas. Primeiro você demora nas decisões, aí depois vem as perdas. A justiça própria levou Ló a cometer. Primeiro, ele era rico, ele perdeu os bens. Segundo, ele perdeu toda a autoridade, que ele falou para os genros que ia ser destruído, ele não tinha autoridade nenhuma, porque ele não vivia a justiça de Deus. Então, como ele vai passar alguma coisa que ele não tem? A família toda era fora. Terceiro, além de ele perder os bens, ele pecou, porque pecou com as suas filhas.
Olha só quantas coisas ele foi perdendo. Quarto, para você ver que Ló era tanto de justiça própria, o que ele pensava? Que o anjo falou, vai para o monte. Ele, Senhor, eu não queria ir para ali não, porque pode ser destruído. Sabe o que a Bíblia fala? Que ele foi para uma caverna. Deus preparou um monte, ele foi para uma caverna, ele desceu. Justiça própria. As minhas escolhas falam mais do que as escolhas de Deus para a minha vida. Mas sabe o que aconteceu? Dentro da caverna veio o incesto. Veio o pecado. Sabe por quê? A nossa justiça fala muitas vezes mais do que a de Deus. E a gente tem desculpa para tudo. E a gente demora. A Bíblia fala aqui no texto que Ló demorou, chegando ao ponto do anjo pegar a mão dele e os filhos e correr. Porque a demora de ver o que é certo e errado pode fazer você tombar. Apesar da misericórdia de Deus estar agindo e te alertando, vai ser destruído, você está no lugar de pecado, a minha justiça está vindo, anda Ló, caminha Ló, e Ló demorando, vem que vai ser tudo destruído Ló, e Ló demorando, veio as percas, a mulher olhou para trás, perdeu o propósito, virou uma estátua de sal, porque tudo que é feito correndo, tudo que é feito em cima da hora, pode te levar a pecar. Ela olhou para trás porque ela não conhecia a justiça. Falou, não olha para trás. Ele não tinha voz ativa. Perdeu o propósito. Família. Perdeu a família. Quando a gente vive da justiça própria, você perde bens, você perde pessoas, você peca, você sai da posição. Olha quanta coisa aconteceu na vida desse homem. Justiça própria. Tudo foi acontecendo na vida dele. A ponto de parar numa caverna. E pior de tudo, quando você vive a sua justiça própria, você gera inimigos. Os piores inimigos foram gerados dentro de uma caverna do povo de Israel. E a Bíblia fala em Deuteronômio 2,9 que não podia se destruir esse povo, porque era herança, era de família. Deus não permitia. Ou seja, Israel teve que conviver com os inimigos a vida toda. Você não vai ver nenhuma passagem ser totalmente destruído dos amonitas e dos moabitas. Sabe por quê? Senso de justiça própria e não a justiça de Deus. Pergunto eu a você, você vive da misericórdia de Deus ou da justiça dele? Aquilo tudo que Deus está te dando, que você está usufruindo até hoje, vale a pena você perder pelas suas escolhas? Ou você apresenta para Deus antes de dar um primeiro passo? Eu quero profetizar na tua vida, levanta a sua mão. Aquilo que Deus colocou na tua mão, você não vai perder, vai multiplicar, porque o senso de justiça que você vive, vem do céu e não vem de você próprio. Em nome de Jesus, o que cair na tua mão, vai multiplicar, vai prosperar, vai gerar terra, vai gerar filhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Viva o que Deus mandou para você viver. E abre a mão de você mesmo. Os maiores monstros são construídos dentro da gente. No outro dia eu preguei sobre isso. Você primeiro, para dar um primeiro passo com Deus, você tem que se vencer, para se apresentar para Ele vazio, para que Ele possa preencher. Se você tiver o teu senso de justiça, você está travado. Deus vai te oferecer um monte, e você vai querer ir para a caverna. E lá na caverna que aconteceu as piores coisas. Ló passou, as filhas passaram, mas os inimigos continuaram. Aí veio as gerações sofrendo por causa disso. Foi que Deus falou comigo. Abre mão de você mesmo, viva a justiça de Deus. O que é justo, você foi justificado por Ele e para Ele são todas as coisas. Viva o que Ele manda você viver e para de achismo. O que você acha certo e errado? Todos que viveram assim paralisaram, saíram da igreja, perderam o propósito e pararam de avançar. Viva o que a Bíblia manda. E eu li aqui Romanos 1,17, que o Evangelho é a justiça de Deus. Se você entender o que está aqui, você vai viver bem. Não vai viver só de misericórdia. Deus está mantendo você respirando, mas Ele quer que você caminhe para a justiça. Então toda a área tua que está atrasada de andar, não faça igual Ló não, que demorou a tomar decisões, que decisões correndo leva a percas. Acerta a tua vida. Acerta. Vai chegar um dia que Deus vai colocar a sua reta justiça, e a tua justiça não vai valer de nada. Maior justiça de Deus do que a dos homens.
Então toda a área da tua vida que não está certa, amado, vai chegar um tempo que Deus vai cobrar, e aí vai ser a correria. Foi por causa disso que ele perdeu a mulher, porque Deus deu um tempo para ele sair. Já estava destruindo a cidade, ela olhou para trás, perdeu a mulher, perdeu o propósito, não tinha autoridade na palavra, cometeu pecado, foi para uma caverna e gerou inimigos. Eu vou ler aqui e vou terminar. O que achamos como verdade sem a aprovação de Deus nos faz acomodar no que é errado, nos faz demorar a aceitar o que Deus fala e nos faz parar no próprio propósito. A justiça nossa nos acomoda e nos justificamos e não andamos, apesar dos livramentos e sinais de Deus. Deus dá todo tempo livramento e sinais para a gente abrir mão de a gente e viver Ele. O tempo todo. Síndrome de Ló produz uma justiça própria que nos faz tomar decisões erradas, fora da justiça de Deus. Nos achamos certos e nos faz nos acomodar e não perceber só no momento das percas. A gente fica parado, porque a gente se acha certo demais o que a gente está fazendo, nos acomodamos, porque ainda não perdemos. Quando a gente começa a perder, a gente se dá conta do caminho errado que a gente estava tomando. Aí entra o resgate de Deus. Deus resgata, mas você perdeu. Você se marcou. Vejo casamentos assim. Pessoas que têm justiça própria dentro do casamento, acham que é isso, acham que é aquilo. Entram em atrito, separações, brigas terríveis. Dentro do trabalho, dentro das suas famílias, dentro da igreja. Pessoas que têm sua justiça própria, seu senso de justiça, de reprovação e de aprovação, fora da palavra, vai parar, vai paralisar, vai morrer espiritualmente e vai ter percas. A gente tem que analisar isso aqui. A reta justiça de Deus está na palavra, não tem outro caminho. Foi que Deus escreveu. Está dando para entender, amado? Eu queria que você acordasse para isso. Eu não vou pregar mais não, que tem mais coisa, mas que a gente entenda que a nossa justiça não é a nossa própria. Ela vem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Antes de tomar uma decisão, Senhor, o que eu faço? Antes de chegar e reprovar o irmão, Senhor, o que a tua palavra diz? Antes de dar um passo para frente, numa decisão dentro de casa ou com a família, seja o que for, Senhor, o que o Senhor acha? Procura as autoridades, de repente Deus te toca. A Bíblia fala que também que elas velam pela vossa vida. Vai lá e conversa, mas não viva o que você acha. Eu estava conversando com um crente aqui da igreja, meu Deus, eu vou conversar com ele separado, eu não vou dizer nome. Ele dentro do carro falou para mim, poxa, se eu separar da minha esposa, meu irmão, eu não vou para lugar nenhum. Eu não caso nunca mais. Eu vou viver a minha vida. Eu falei, e a parte de sexual e relacionamento, como é que fica? A Bíblia fala que se você largar a sua mulher, você tem que se manter solteiro. Você não pode. Mas aí, no meu entendimento, eu falei, no teu entendimento, a sua justiça vale mais do que está escrito. Você está fora. Você está dentro da igreja, você está morto. Você está vivendo de misericórdia. Isso foi numa quinta-feira. E já está aqui, ó. Uma palavra dessa, do jeito que falou, não é brincadeira. O entendimento dele, se viver um problema dentro de casa, ele nunca mais casa. Está errado. E está dentro da casa de Deus, porque não conhece. Porque se conhecesse, ele está botando a vida dele próprio em risco. Você que é trabalhador da casa de Deus, o seu senso de justiça próprio não vale nada para Deus. Todos nós temos um senso de justiça, presta atenção. Todos nós, Deus dá-nos a capacidade de escolhas. E de o que é certo e do que não é. Mas é diferente quando você só trabalha com a justiça dos homens. A gente trabalha com a justiça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É diferente. O que Deus fala? É esse? É isso. Então acabou, não vale você. A gente tem que se anular. É Deus na frente e a gente atrás, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas, Senhor. Não vou parar aqui. Deus abençoe. Não perca. Síndrome de Ló é isso. Justiça própria, decisões erradas, demora no perceber, percas. Aí depois que vê, já é tarde demais. Já perdeu várias coisas.
Que Deus abençoe a todos.